Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference, recebendo aqui duas pessoas ilustres, né? E uma pessoa que eu estou conhecendo agora, fiquei sabendo que é noiva. E também, claro, ele que já faz parte da família aí, né? Já está há muito tempo aí dentro aí também da família do HJ e vai trazer para nós informações sobre um dia especial que tem no HJ que talvez nem todo mundo sabe. Mas no último, aliás, pós-último um dia, por assim dizer, né, do HJ, nós temos uma corrida especial que é feita todos os anos, mas quem vai falar sobre isso não sou eu. Rafael Vargas, seja muito bem-vindo ao podcast. Valeu, boa tarde aí, Ricardo. Obrigado pelo convite para participar. É um prazer estar aqui mais um ano no HJ, a gente que está sempre junto nesse movimento aí, esse ano com mais atividades, estamos aí na correria, né? A gente sabe o quanto é intenso esse evento e esses dias de evento, enfim. E, cara, é isso. Eu acho que, como tu falou aí, eu acho que vale salientar que esse ano o HJ termina domingo. Então, o último dia é a corrida. Ela acontece no domingo de manhã. Então, é um projeto novo, né? É o HJ Street. Eles estão fazendo esse novo cenário, né? De mudar um pouco de ambiente. Eu participei também das plenárias nas comunidades, né? Que foi muito interessante, né? Descentralizar um pouco e levar a informação de outros lugares. E eu acho que essa oportunidade de fazer uma corrida no centro de Concórdia no domingo é uma porta aberta para que as pessoas também da comunidade em geral se aproximem do evento. É um evento aberto ao público, não é exclusivo aos participantes do HJ, vale salientar. Então é legal. Tem uma programação aí infinita, a gente está com mais de 300 inscritos no evento, bem legal. Eu sou um deles. Isso aí, isso aí, que bom. E lembrando que o Concórdia Secret Spots, que é o nome do nosso evento, ele é organizado pela PIC Experiências ao Ar Livre, que é a nossa empresa especializada em organização de eventos esportivos, e a gente sempre tenta trazer para o corredor, né, para os participantes, uma experiência diferente dentro do cenário da corrida e das modalidades que a gente trabalha, né? Então, o HJ Secret Spots, a tradução literal deles são caminhos secretos. A nossa ideia é fazer as pessoas correrem por lugares em que elas são habituadas, às vezes, a passar e não observar tanto. E também lugares que muitos deles eu tenho certeza que as pessoas nunca passaram em Concórdia. Então a gente tem escadarias, galerias, espaços diferentes. Não, peraí, escadaria? Tem, cara. Tu vai me fazer eu correr escada abaixo ou acima? Tudo que eu subir na minha prova eu tenho que me cobrar em alguém, né, cara? Eu tenho que botar 300 pessoas subir essa parada aí, senão não vai dar certo. Tu já fez o trajeto, então já sabe que o bicho... Já sei o trajeto, o bicho pega, mas é bem divertido, é legal, é dinâmico. Para quem vai fazer, eu acho que não é nada monótono, assim. A Nay já sabe o trajeto, né? Botei ela para caminhar, me ajudar. O trajeto. Aliás, deixa eu chamar aqui, né, a Nayana Bandeira, que está conosco também aqui no podcast, né? Seja muito bem-vinda também. Ela que é a noiva do Rafael, é isso? A gente noivou há pouco, tem que contar para todo mundo. Né, então aqui estamos contando ao vivo num podcast. No podcast. Né? É um momento bom para isso. É isso aí, tá todo mundo vendo aí, né? Estamos ao vivo mesmo, né? Agora, no HJ aí. Então, que bacana, que legal. Parabéns, primeiramente, né? Legal. Então, Obrigada. Como é que tu consegue aturar o Rafael? Me diga agora. Fácil. É fácil? Aturar é fácil, difícil é dar suporte numa prova de 100 milhas. Aí é mais complicado, né? É bem dinâmico. Caramba. Nós vamos dar um pulo aliás, uma corrida aí para saber sobre esses 100 milhas. Mas Só para encerrar aí vai lá. do Secret Spots, né? As inscrições ainda estão abertas hoje, sexta-feira. Né? E também a gente está estudando a possibilidade de manter algumas vagas abertas até sábado. Muitas pessoas não sabem se conseguiriam ficar, enfim. As camisetas são para os 250 primeiros inscritos, então já preenchemos essas vagas com a camiseta kit completo, mas mesmo assim é um valor muito acessível de inscrição, considerando os benefícios. Né? Então tem a programação com a corrida, largada às 7h30, na Rua Coberta. E depois nós temos uma palestra com o medalhista olímpico Tandy, que é uma palestra excelente, que teve a oportunidade de ver ano passado. Vale a pena rever, e quem tem oportunidade, né, que tiver a comunidade em geral se fazer presente, acho que é uma inserção muito legal de uma pessoa vitoriosa, né? Cara que é medalhista olímpico, 2 medalhas olímpicas, vôlei de areia e vôlei de quadra, é algo extraordinário, né? A gente que é atleta sabe o quanto é difícil isso e quanto é algo admirável. E depois show com Carlos Magrão e outras atrações ali na Rua Coberta. Então fica o convite para todo mundo, a previsão é tempo bom, então tá aí esse convite aí. E lembrando que tanto o Tandy como o Carlos Magrão é free.
É livre, Free, grátis, free, pode free. qualquer um Isso lá, aí, né? isso Para aí. participar da corrida, né, tem inscrição Tem e tudo inscrição, mais, isso né? aí, isso aí. Então, Mas a programação em geral é aberta. E a É gente aberta. sabe, né? Vai ter também, cara, outra coisa importantíssima e uma ação nossa, enquanto organizador de evento, e que o HJ entrou como parceiro, a gente vai ter a corrida Kids também, que é para as crianças, numa distância mais legal. curta, a gente conseguir inserir as crianças. A inscrição do Kids é gratuita, a gente vai organizar na hora, é uma atividade lúdica, Legal. não precisa de inscrição, é só levar o filho. A gente sabe que muitos corredores, pessoas vão acompanhado por esses dias. E é uma maneira também da gente iniciar essas crianças esportivamente falando assim, né, cara? Gente que estudou até, a gente tá lembrando, estudou junto, a gente que só, verdade. às vezes tem muitas crianças que só têm a oportunidade de praticar exercício na educação física, verdade. na escola. Uhum. Então ter esse canal aí dentro do HJ é uma coisa bem interessante. É verdade, né? O Rafael tava falando aqui, eu chamo já de Rafa porque a gente já se conhece da escola, né? Antes a gente tava lembrando algumas coisas aqui, né? Até apelidos, né? Aí da escola. Isso aí vamos deixar assim. Vamos ó. deixar em off aí, porque senão depois pega também, daí o bicho pega. Ou volta, né? A Não, ser de volta, novo, volta. né? Porque tem isso, tem um vai e vem, né? Mas assim, é uma alegria ter aqui, né, Rafa, você comigo. Quando que o Ali falou comigo assim, ó, eu vou colocar o Rafa. Não interessa o dia, eu vou colocar ele, deixa pra mim. Eu disse, cara, eu quero ele lá, porque, poxa, né, a gente já tem esse vínculo aí de muito tempo. E eu muitas vezes olhava o Rafa aí, seja na academia, seja na corrida, seja pra cá, pra lá, correndo aqui no parque, tipo louco aí, cara, pra todo quanto é lado, ficar pensando, pô, um dia eu vou ser que nem ele, cara. Não, é sério, porque, tipo assim, pô, a dedicação, vontade e tal, e levou muito além, né? Levou fora do Brasil, é isso? Foi pra França fazer o kit. Isso mesmo, cara. Voltamos aí não faz muitos dias de viagem. Setembro foi um mês intenso, né? A minha prova foi 1º de setembro. 1º de setembro era aniversário da FDBK, da Academia de 15 anos. Uau. Dia do Profissional de Educação Física e a largada da prova lá na França. Então, a gente retornou, depois tirou uns dias de férias para dar uma respirada, e eu falo para a Nai que a gente está ainda absorvendo tudo que a gente viveu nesses dias, porque é muito intenso, é uma diferença muito grande cultural, e a prova foi algo extraordinário, algo muito intenso. Queria que a Nai, porque eu sou suspeito de falar, e a gente conversa muito sobre isso, e ela teve uma visão diferente da prova esse ano, porque ela fez o meu apoio. Então, para dar uma encurtada na história, a prova são 170 quilômetros, passa por 3 países, larga na França, passa pela Suíça, pela Itália, pela Suíça e retorna para a França, faz o Tour do Mont Blanc todo, com 10 mil metros de desnível positivo. Então tem muita subida e descida, Caramba. 0% quase asfalto, só quando você entra em alguns vilarejos, pontos de assistência. E nesse eu tenho 46 horas e 30 para fechar a prova. Nossa. E dentro disso você tem que organizar toda a tua estratégia de equipamentos, alimentar, enfim, para que tu consiga progredir, né? Muitas pessoas dormem, eu optei por não dormir, né? Então eu tentei organizar tudo isso contando muito com o suporte técnico da NAI. Em muitos desses pontos de assistência, que são 15 ao longo do trecho, eu tenho a autorização de uma assessoria externa para me ajudar, tanto na gestão de equipamentos, alimentação, enfim. E eu queria que a Nai falasse isso, porque a gente conversa muito e eu sei que a visão de quem está dando suporte é completamente diferente de quem está correndo, porque ela está olhando a corrida de frente, né? A gente está muito imerso ali, a gente chega às vezes com o emocional variado, ela me viu várias vezes mais concentrado, às vezes meio puto, às vezes meio bravo. Sai da frente! E aí, não quero saber de ti! E aí... Bem assim. E aí... de você não, né? O que eu falava pra ela, eu falei assim, ó, eu falei, não me fala nada, eu só quero. Aí eu dava o checklist, ela prontamente eu só quero me ajudava, água, pelo amor de Deus! Água, e uma cama! E eu queria que tu falasse aí, desse a tua percepção aí de como você enxergou a prova. É isso aí, eu brinco que ele correu de tênis e eu corri de ônibus, né? Sério? Eu consegui acompanhar. Sim, então tive essa oportunidade de estar com eles nesses pontos. E, lógico, a gente acompanha ele, né, em treinamentos e, enfim, né, uma rotina extremamente... é uma disciplina muito grande que o Rafa tem, né? Então, atleta se não tem disciplina, eu acho que é o principal, né? Então, foi uma experiência linda, foi dinâmica, foi emocionante, né? Eu fui nesses pontos, indo de ônibus, acompanhando ele, a prova dá todo um suporte para os apoios, assim. Então, eu fui acompanhando e ia dando frio na barriga, né? Meu Deus, parou, e agora?
né? Ele estava com uma dorzinha na canela, daí pensei, e agora? Será que parou? Era logo no início do trajeto. Então, fazer esse acompanhamento e estar podendo dar um apoio para ele mesmo, né? Porque tinha pontos que ele chegava brabo, né? Teve, porque não deu certo, não que não tenha dado certo, né, amor? Não foi como ele imaginou que ia ser. Na verdade, assim, toda hora que você sai de um ponto, é o tour inteiro. Então, nesses 15 pontos, toda hora que você sai de um ponto, você tem informação de quanto tem de distância entre um ponto e outro, a altimetria, e dentro disso você precisa fazer uma projeção de tempo de mais ou menos, tem 8 quilômetros, eu levo X para fazer isso, então eu vou estar abastecido e organizado para fazer esse tempo. E às vezes isso não batia. Isso. Então dava mais tempo. E eu chegava um pouco mais cansado, um pouco mais tenso, economizando água durante o trajeto, e é isso que acontecia em alguns momentos. Teve um ponto que ele chegou e disse, mas faltam mais 12, 15 quilômetros, e já estava bem no final, já estava exausto, cansado, era de noite, né? E eu disse para ele, quantas vezes você treinou 12, 15 quilômetros? Quantas vezes tu saiu de casa para fazer isso aí? Agora é para isso que serve todos aqueles treinos, né? Dava um chacoalhão nele. Assim. Eu acho que esse foi o último ponto que eu te falei, né? Isso aí, falei, só vai que eu tô lá no pórtico te esperando. E eu acho que foi o momento mais tenso da prova, assim, para mim, primeiro pela ansiedade de chegar, né? Porque, 170 quilômetros, já tinha corrido 155, né? 157 quilômetros. E também porque eu varei 2 noites. Então, ela largou às 18 horas, eu corri a noite toda, acordei, corri o dia inteiro e eu passei a outra noite. A outra noite foi quando o sono começou a me pegar. E o sono, né, com a lanterna, vai te deixando com os reflexos um pouco mais lentos, né? Enfim. E nesse momento foi um lugar que mesmo dentro dos devaneios eu tive a consciência de falar para a Naya assim, eu falei assim, eu tô com sono, eu dei uma delirada, eu tô um pouco preocupado. Né, eu acho que eu vou demorar muito para fazer esse último trecho e eu vou tocar o laço nesses últimos 15 quilômetros porque é o tempo que eu tenho, eu quero antecipar o quanto antes mais chegada porque é mais tempo de prova. Até teve um episódio que eu falei para ela assim, troca a pilha da minha lanterna, porque agora eu vou sair e não sei o quê. Tipo, e eu saí, troquei a pilha da lanterna. Falei, tipo, aqui que eu vou trocar. Ela trocou, não precisava. Ela trocou a pilha da lanterna para mim, tipo, eu andei 100 metros assim, começou a sair o sol. Falei, nossa. Mas é melhor trocar do que a lanterna aí na cabeça, né? Na tua cabeça, troca logo. Não, é bem esse o processo, né? Teve pontos em que eu disse, você tem que comer comida, Caramba. porque tinha alguns pontos tinha comida quente, então oferecem, né, massa, enfim, você precisa comer, porque se deixar vai indo, né, e às vezes não vai, né, pela própria condição estomacal, às vezes, né, não, ele vai que você tem que comer. Então acho que esse é o meu papel, né, de ter os olhos traz para o centro assim também. Sim, é uma pessoa sim. E querendo ou não, é uma prova que tem 2.800 atletas aproximadamente. Uau. Tu corre acompanhado o tempo todo, enfim, com outros atletas. E é muito nuance. Uma hora tu tá lá em cima, tá bem, tá progredindo, tá legal. Outra hora, cara, tu tem um déficit de energia, ou tu tá mais cansado, enfim, algum problema com o equipamento. Consegui fazer uma prova segura, assim, dentro da medida do possível. Porém, o grande segredo disso é tu equilibrar todas as partes para isso ter um equilíbrio, né? Tanto a parte alimentar, de treino, gestão de energia, equipamento, né? Enfim. Emocional, psicológico. Fica muito abatido, né? Se tu não tiver com isso muito bem alinhado dentro da tua cabeça, porque é uma prova que te atira no chão, assim. Eu acho que foi aproximadamente 800 pessoas não completaram a prova. Nossa. Isso dá o quê? Dá 60%, 70%? Ou 600%. Eu acho que é um gap de 30% aproximadamente de pessoas que não conseguem completar, ou porque cai no ponto de corte, ou porque lesiona, ou porque não consegue, daqui a pouco tem um problema estomacal, gástrico, intestinal, que é muito comum, porque tu está em exercício e se alimentando simultaneamente, né? Então é isso, assim. E eu acho assim também que fazer isso com a Naya, assim, é um negócio muito legal, porque a gente se entende muito bem, né? A gente convive, enfim. Legal. E essa história do cara chegar sob tensão, quem tá ali esperando não sabe o que tu tá passando. A pessoa não tem, tu tenta falar, tenta explicar, que nem aqui, tem a palestra amanhã aqui às 19 também no HJ para falar sobre isso. Tu tenta dar uma dimensão, tu tenta mostrar com imagem, com vídeo, tu vai tentar. Mas, cara, quem tá
com a carga da prova na pele, sou eu o tempo inteiro, e então é muito difícil tu dar essa noção, por exemplo, às vezes que o cara chega ali no nível de tensão maior, fala assim, pô, não tá batendo, tá... às vezes tu tá perdendo a prova de mão. E aquela história, né, cara, tu pegar uma frase do Bolt, né, preparou 4 anos para correr 9 segundos. Então, assim, tu tá ali com a carga numa preparação de anos, né, eu não comecei a fazer isso esse ano, fazem mais de 15 anos que eu corro, faz um tempo que eu me preparo para essa prova, tu precisa de vaga, precisa de índice, enfim. Daí quando tu passa embaixo daquele portal lá, passa um filme na tua cabeça de tudo que tu passou para estar ali. Imagina. E também uma carga, né, cara, de você ter investido muito tempo, né? Tempo e dinheiro, que é praticamente a mesma coisa, né? Tempo da gente de treino e foi a realização de um sonho, assim, sabe? Que há um tempo eu botei. Só que de Concórdia, nasci aqui, é algo muito forte tu sair do teu país de origem e ir para uma prova onde eu não tenho nem cenário para treino igual ao que eles têm lá, né? Considerando percentual de inclinação e outras coisas. Então, assim, é algo extremamente intenso, né? A emoção do evento. Acho que a Nay acompanhou muito. Como ela ia nos pontos me receber, ela não acompanhava só a minha rotina ali durante a prova, ela acompanhou a rotina de muitas pessoas, né? Casais, amigos, filhos dando suporte. Uau! E eles têm a cultura da montanha lá, então foi tudo a segunda experiência que eu tenho de fazer apoio para o Rafa, né? Uma foi numa corrida na Argentina, então eu aprendi um pouquinho ali, nessa eu estava bem crua, assim, então nessa oportunidade foi algo assim que eu acho que são pessoas que, em primeiro lugar, né? Quem vive ali, quem vive a montanha em si, então foi de um aprendizado gigantesco, e para poder ser cada vez melhor nesse apoio, né? Mas ver as famílias, né? Porque querendo ou não, o pelotão do Rafa, quem estava no mesmo ritmo, a gente acabava se deslocando junto, Sim. né? E acompanhando, teve pontos em que eu esperei ele por 9 horas. Nossa. Então tu fica ali, né? Tu cria uma amizade, tu percebe, tu consegue ver bastante coisa, ver as crianças muito inseridas nessa cultura de montanha, na corrida, então tu percebe e vive isso de outra forma e acompanha outros corredores também, né? Então isso também vai trazendo experiência, até dicas, né? De como quem vive a montanha, diferente da gente aqui que vive também, mas não intensamente quanto eles lá, né? Uma das coisas que nas nossas conversas a gente fala assim, aqui o brasileiro, quando tem a criança, vai lá e compra uma chuteira, vai jogar bola, né? O esporte. Lá você compra uma botinha de trekking, um bastão, uma mochilinha de hidratação, então é diferente. Então é algo assim que é inspirador, é lindo de ver, e foi legal de ter essa experiência de ver como se comportam os outros corredores, porque a minha experiência é com o Rafa e com alguns colegas e amigos mais próximos que também praticam o esporte. As culturas são totalmente diferentes, né? Sim, Desculpa te cortar, mas assim, é imagina. diferente não só do correr em si, que cada um tem sua forma diferente, mas também de toda a família que se tem por detrás, de nascer, crescer e estar nesse meio, e até, tipo assim, poxa, a alimentação do Rafa, ele teve que já se preparar para isso. Sim. Para chegar lá. Tem pessoas que já desde criança talvez já se preparam para isso. Perfeito. E assim, né, Ricardo, uma coisa assim que é nítida, isso eu consigo falar por ser profissional de educação física, porque acontece? Acaba sendo uma pós-graduação um evento desse para mim, porque eu desenvolvo meu lado de atleta, né, que é vamos dizer, o principal disso, mas a gente também tem um lado de organizador de evento esportivo, tem o lado de você trabalhar com exercício físico regular, com academia, então com treinamento. E também, cara, tem a questão de você ser pai, né, cara? Bom. Então, assim, o que eu digo em relação a isso é porque isso que a Nay falou sobre... eles têm uma outra abordagem em relação ao exercício físico, de maneira geral. Eles tratam o exercício físico como uma forma de você exercitar o corpo, sim, mas de você exercitar a tua mente. Eles entendem o exercício físico como algo de saúde mental relacionado assim, cara, eu preciso fazer uma atividade ao ar livre, enfim... Porque se tu for parar em pensar, cara, não tem nada melhor para o amadurecimento e autoconhecimento que o silêncio e a atividade ao ar livre. E hoje é difícil em locais tu ter espaços apropriados para isso, no Brasil, estrutura para isso, e tu ter a visão de que assim, não, primeiro meu filho precisa aprender a fazer exercício físico regular,
eu tive a oportunidade na faculdade de ter uns professores russos, né? Legal. E na época, isso há 15 anos atrás, eles já falavam assim, primeiro a criança se desenvolve, depois a gente descobre as habilidades e depois a gente direciona ela para uma modalidade esportiva. Aqui a gente faz ao contrário. A gente enfia numa modalidade e faz a criança desenvolver uma habilidade que às vezes ela não tem. Olha só. Então, por que a Europa consegue ter um sucesso maior no desporto, tanto individual e hoje até coletivo, né? Se for pegar os finalistas da Copa do Mundo, são todos europeus. Porque eles conseguem fazer isso e fazer uma pré-seleção natural antes de encaminhar. Então, o que acontece? Eles fazem uma seleção, organizam uma educação física que tu vai trabalhar coordenação, agilidade, força, potência, tudo isso. E aí, cara, quando eles conseguem identificar, o Ricardo, ele é alto, coordenado, ágil e tem uma boa potência de membros superiores. Cara, vamos botar ele no basquete. Entendi. Entendeu? Já desde pequeno eles já têm essa Exato. noção. Não espera ficar com 16, 18. E aí tu já consegue levar ele para uma modalidade específica ou para o esporte de rendimento, vamos dizer assim, já com capacidades físicas que ele vai necessitar dentro daquela modalidade. Então é algo também muito legal de trazer essa abordagem, porque, como eu falei, há um impacto cultural quando você sai da tua zona de conforto, do teu país, do teu habitat, e tu consegue, né, aquela história, né, você precisa sair da ilha para ver a ilha, né? Quando tu sai e tu consegue observar isso e ver que realmente isso funciona e que isso existe, né? Uma coisa você vê na literatura, outra coisa é experienciar isso, Sim. né? Você está lá sentindo o dia a dia daquilo. Né? E a Nay até conta a passagem que você presenciou das crianças num centro, num ponto de assistência, que eu acho que é legal. Num desses pontos, era bem lá no alto da montanha, e era um ponto de bastante dificuldade. Muitos atletas nesse ponto estavam... acho que era... E um ponto que era de difícil acesso também. Não era todo mundo que ia ali fazer o apoio. E aí me chamou a atenção uma família, onde tinha a mãe, 3 crianças... e mais os avós, né? Então, eles estavam ali também, depois de um tempo, a gente foi andando meio juntos. E aí, passei, eu aqui sozinha, e essa galera, numa galera aqui, né? Porque eram 3 adultos e 3 crianças, para acompanhar um corredor. Podia ter ido uma pessoa só. Sim, sim. Vai toda a família. Vai toda a família. E aí, olha o interessante. Então, nesse ponto, a gente estava ali, já eram umas 3, 4 horas que estávamos ali esperando os nossos corredores. E aí, as crianças, bem articuladas, soltas, livres, assim, daí tinha 2 menininhos. E os 2 menininhos criaram um circuitinho. Subiam um morrinho de asfalto, desciam umas pedras, uma escadinha, uma grama... E ali eles ficaram umas 2 ou 3 horas brincando. Uau! E eles mesmos criaram o circuitinho, daí o menorzinho às vezes ganhava, o maiorzinho ficava. Então tem todo o espírito de competição, né? A irmandade dos dois estarem ali brincando e no seu habitat totalmente natural. A mãe com o bebezinho, né? Tava amamentando a menorzinha e eles levam comida, eles se alimentam muito bem, né? Não comem porcarias nem nada. Então tinha frutas, tinha comida. Lá o corredor come muito comida, aqui ele come todo dia, né? Então não tem... Perdão. E come comida, entendeu? Comida. Uma comida mais orgânica, mais simples, de mais rápido. Porque o que acontece? Aqui no Brasil a gente não tem muito recurso em relação à parte de suplementação. Tu tem bastante quantidade de suplementos, porém eles têm uma qualidade de produtos um pouco melhor lá em relação à suplementação. Entendi. E independente, mesmo que a qualidade dos produtos deles sejam melhores, enfim, a suplementação numa ultramaratona, ela é muito complicada a parte digestiva, né? Ela te incomoda um pouco, problemas estomacais. Então, assim, eu diria hoje, dentro da experiência que eu tive, das 2 experiências que eu tive esse ano na Varrol e no TMB, que eu quase deixaria aqui parado, assim, a questão nutricional e o treinamento, né, a parte física, porque, cara, isso te tira de uma prova. Caramba. Eu vi muita gente parando por problema estomacal, vômito, problema intestinal, enfim, porque tu vai tomando muito produto sintetizado o tempo todo, né, e isso vai causando uma sobrecarga nos órgãos, enfim. Eu apanhei pra caramba, né? Como eu falei, não foi agora que eu comecei, então a gente tentou, fez uns treinos, né? Me deu suporte no treino, treinei um dia
Ela levou, a gente fez purê de batata, comida mesmo. Uhum. Testaram para ver o que seria melhor, o ideal. Perfeitamente, é. Que legal. A gente sempre recomenda, assim. Fácil de reproduzir lá também, sim, né? sim. Não adianta chegar lá e comer algo diferente que pode dar o mesmo Ah, problema. agora eu tô correndo aqui, o que tem para comer? Tem um PF aí? Vamos comer esse PF. Não dá. E assim também, e aí, e obviamente, né, que daí daqui do Brasil eu levei minha paçoquinha, tem que levei minhas coisinhas que daí são coisas que tu não vai achar lá, né? Eu falei, tem umas coisas que eu quero garantir, né? A gente acabou levando, né? Enfim. A gente levou bastante coisa. E pra também ter essa similaridade com o que tu come aqui, né? Uhum. Então tu vai tentando comer alimentos de um índice glicêmico legal, né? Enfim, com bastante energia, porque tu tem um gasto calórico gigantesco, né? Caramba. Então, tu tem que estar com o teu nível de alimentar muito sempre bem estabilizado e alto para te ter energia, né? Então, Entendi. é o combustível, né? Uhum. Voltando da França, tu esteves antes na Argentina fazendo preparação também. Foram 2 provas, então. Sim, esse ano foi uma pancadaria, assim. E daí caiu agora aqui no HJ, Agora ainda aqui mais no uma HJ. pancadaria, viu? Não sei. Eu vou te falar que lá tava mais tranquilo. Cara, que o Ali não escute isso. Falado. E foi muito legal, assim, cara. A gente conseguiu esse ano sair daqui de Concórdia com... Eu tenho uma assessoria de corrida e a gente tem a Pica Experiência ao Ar Livre, que a gente organiza eventos e essas experiências em relação à corrida e atividades, né? Que sejam atividades outdoor. Uhum. E o que a gente fez, cara? A gente uniu essas 2 competências nós e montou um grupo de corredores e foi, cara. A gente foi com 14 atletas aqui, mais de 20 pessoas que acompanharam a delegação, vamos dizer assim. E a gente foi para a Argentina, em Vila General Belgrano, que é na Argentina, perto de Córdoba, que tem uma prova que ela é uma franquia do TMB que acontece lá. É a prova argentina do TMB. O que foi legal? A gente conseguiu levar muitas pessoas aqui para experienciar isso pela primeira vez e nós também, eu tinha muito objetivo de, cara, usar um testezinho, foi em maio essa prova, então eu tinha um tempo legal de recuperação. Eu acho que eu me depreciei mais do que eu esperava na prova, foi uma prova muito dura, foi a primeira vez que teve lá foram 125 quilômetros, com 5.500 positivo, né? Deu mais de 6.000 na marcação do relógio. Então, assim, foi uma prova que teve noite, teve muitas peculiaridades de terreno, enfim, que eu fiz no TMB. Então, foi uma prova boa para testar. E eu e a Nai queríamos testar também essa... questão do apoio. Do apoio. Uhum. Então, A comida em si também, alimentação. E foi, acho que, muito importante, tanto para o Rafa, né, quanto para mim, porque eu nunca tinha feito, né, ainda mais numa distância dessa, num outro país, enfim. Então, eu aprendi muita coisa ali. Ali eu visualizei, né, porque daí nos pontos tu vê todo o pelotão de elite, o que eles fazem, a gente fica muito próximo, porque os picos das montanhas são muito restritos, então realmente só vai o apoio pessoal da organização e deu, né? Não tem. Então ali eu também fiz algumas amizades com as meninas que também acompanhavam os maridos. Legal. E aí eu entendi, né? Porque no Valhall eu saí com uma mochila. Eu eu sabia que eu ia ficar todo aquele tempo, mas eu não me liguei de levar uma alimentação para mim. Ela lembrou de mim, da Levei prova, esqueceu esqueceu dela. No meio da prova eu comendo gel lá, porque, né, não tinha... Caramba! Pensei, não, tinha um ponto que eu sabia que tinha um restaurantezinho, mas imagina lá no pico da montanha o que tinha, né? Nada. Comer árvore daqui a pouco. Aí, lógico, eu entendi o processo, porque a expectativa é sempre o suporte para ele. Então, eu esqueci de mim nesse momento. Mas, enfim, foi dando jeito. Meus amigos foram dividindo as coisas e chegou num outro ponto, o pessoal mesmo da prova abriu, se alimentem aqui, né? Enfim. Imagina tu, Rafa, chegar assim para ela assim, viu? Tu já comeu? Mas eu perguntava, né? Perguntava se ela estava bem, se estava tudo certo, se ela estava conseguindo se organizar, porque o que aconteceu? No TMB agora, ela conseguia me dar o suporte e teve um momento ou 2 que ela conseguiu voltar para a vila ali, onde é o ponto de assistência, então ela conseguiu ir para casa, tomar banho, dar uma respirada. Entendi. Sim. A Valhall na Argentina, ela saiu e, cara, tocou direto, assim, sabe? Então, foi um desafio para ela também. Porque, querendo ou não, tu tem um pouco de privação de sono, né? E rotina, tem que estar muito engajado com a prova. E o que eu falo para ela, assim, a gente... Na viagem, eu sempre falo para ela assim, você tem que entender a prova, tu tem que entender o que está acontecendo ali, porque é isso que vai fazer com que tu consiga ser assertivo no suporte. Exato. Então, a Valhall serviu muito para isso, assim, sabe? Eu tento me organizar e falar para ela, e quando ela fala assim, o Rafael chegou no momento mais tenso, assim,
Cara, eu tô chegando no ponto, já tô mentalizando ali, cara, por exemplo, eu tenho que pegar um gel, repor o gel, trocar a camiseta ou trocar a meia, passar o anti-atrito, e aí eu tenho que pegar mais... E aí, quando eu chego ali, eu já tô com esses comandos prontos, assim, falando assim, me dá isso, de camiseta, porque daí eu consigo... E tem que ser dinâmico Ser também, dinâmico né? e rápido, porque quanto mais eu parar ali, cara, a história é a seguinte, né? Tu chega ali, tu tá correndo não sei quantas horas, oscilação de temperatura. A hora que tu chega no ponto de assistência, tá tudo quentinho, tem comida, tem gente esperando. Cara, se tu sentar ali um pouquinho na respirada, tu não levanta, não pode, cara. Não vai mais. Tu levanta, o corpo quer descansar, entendeu? Uma meia de prova ainda, né? Tipo assim... E tu vê muita gente quebrar por isso, sabe? Ah, Porque tu vai ficando no ponto, o ponto vai te segurando, tu não percebe, entendeu? Mas tu vai se acomodando, então... E aí é a hora que tu tem que dizer assim, bora? Bora. Ou senta, vamos trocar essa meia. E às vezes eu falava pra ela assim, vamos trocar a camiseta. Teve alguns pontos que eu falei pra ela assim, eu não vou parar muito. Eu falei assim, não vou parar muito, vou tocar porque... Tô bem, né? Sabe, tô bem, vou rodar porque eu tava num flow bom ali de corrida e vou manter aqui, entendeu? Então, aí tocava e até o próximo, ia progredindo, entendeu? E o que acontece? E na vida, assim, tu pode planejar, mas quanto mais tu planeja, mais tu tá preparado para sair do planejamento, porque tu precisa ter um repertório bom de alternativas, de adaptação, né? Enfim, né? Tu é comunicador, tu sabe, cara, que tu tá conduzindo uma entrevista, um momento de um jeito, às vezes precisa de dinâmica para mudar o negócio e construir um negócio diferente. É verdade. E a corrida é dessa forma, assim, tá né? preparado para ter vários planos, né? Às vezes a gente tá programado para um e mudou, tá bem, teve pontos que tu chegou super bem. No TMB, o que aconteceu? No começo tava, né, mais... me parecia até mais cansado no início e no final, cada ponto ele estava melhor, né? Acho que a cabeça foi também se aliviando. E tu sabe, foi assim bem, né? Isso é uma coisa que eu não te falei, assim, que eu consegui ter esse entendimento que não faz muitos dias, assim, porque para montar a palestra aqui eu fui dar uma olhada nos tempos e dar uma imersão no que aconteceu, porque eu não tinha feito isso ainda, eu acho, de uma forma tão... Por isso que eu tenho me trancado um pouquinho no escritório para produzir o material. Sumiu. Desaparecido. Porque você vai te batendo. E geralmente nas provas eu faço um split, que a gente chama um split negativo. Eu saio mais forte para garantir a prova num tempo, e eu sei que eu vou decair, de repente, meu ritmo no início, mas isso vai me trazer um tempo final de prova. Isso é mais por eu entender um pouco a minha característica de corrida, né? Em relação ao que eu treino, aonde eu treino, que é aqui em Concórdia, a minha estatura, enfim. Então, eu fazia isso. E nessa prova eu mudei um pouco, cara. Eu acho que através do amadurecimento, chegou um momento da prova, no dia da prova, assim, eu tive esse sentimento mais forte dentro de mim, falei assim, cara, vai curtir a prova. Eu falei assim, legal. Vai curtir a prova. Legal. Entra na prova, curte a prova, curte o ponto de assistência, curte a paisagem, curte o clima, curte a gestão dos teus equipamentos, curte teus colegas de prova. Aprende, suga o tutano dessa prova, porque tu se preparou tudo para isso, cara. Eu queria fazer a prova segura, sem... E, cara, isso foi me conduzindo de maneira natural para o final da prova. A prova no início, eu acho que eu senti isso olhando, que ela é bem travada, porque a gente larga em 3 mil atletas, tu sai num pelotão, tu não consegue ficar muito na frente. E como tu entra em lugares de trilha single track, que a gente fala, que é uma trilha em fila, né, que tu não tem muito espaço para ultrapassagem, acaba que tu faz a prova num ritmo mais confortável no início, e se você subindo num single track quer ultrapassar alguém, tu precisa desprender uma força muito grande para ultrapassar subindo. Entendi. E o que isso fez? Fez eu ficar confortável durante aquele período e, consequentemente e involuntariamente, eu estava poupando um pouco de energia. E eu fechei a prova bem, cara. Se tu vê a minha chegada, assim, eu acho que eu estava também dominado por muita euforia, adrenalina, felicidade. Eu estava muito feliz. Eu estava vendo as fotos da minha chegada, assim. Eu tenho uma foto de largada e uma foto de chegada. E eu lembro muito disso, de estar olhando o portal, assim. O portal da prova de chegada, ele é icônico, assim. Né? Tem... O hall de entrada é todo fechado, assim. Então, olhando aquilo, eu falei assim, não, eu estava no estado de fluxo perfeito na minha cabeça, assim, naqueles últimos 3 quilômetros, assim. E eu acho que foi isso que aconteceu, assim. E eu acho que isso abriu uma porta muito grande para eu repensar um pouco as estratégias de prova, melhorar um pouco. Porque às vezes tu pensa assim, não, pô, ele fez o TMB, chegou no topo, no auge ali, então a partir de agora ele encontrou o caminho correto. Cara,
Muito pelo contrário, eu voltei de lá cheio de dúvidas, cara. Caramba! Cheio de incertezas, cheio de medos, mas muito feliz, sabe, cara? Tu abre umas caixas na tua Que cabeça, massa, né? que Tira massa, dos que lugares massa. diferentes. Eu vou fazer uma pergunta bem tosca aqui, mas assim, quantas paradas foram em quantas horas de 40 horas e 4 minutos foram. 40 horas e 4 minutos. Caramba, 40 horas. É muito tempo, né? É, É muito tempo, cara. É intenso, muito sim. tempo. Quantas é paradas muito e foram? é pouco tempo. Pois é, tem isso também. Pra tirar bastante. Sim. São 15 PAs 15. de assistência. 15. São mais pontos de controle, deve ter 20 pontos de controle, que daí alguns pontos de controle não tem assistência de alimentação, nada, é só a checagem de se você passou por lá. E 5. E 5 em que a Nai tinha Acesso. o suporte dela. E que a gente achou que eram mais, que eu tinha drop bag. Isso. Né? Explica aí o que é a drop bag, vamos ver se tu estudou. Bora lá. Vamos lá. Vamos ver, A vamos ver. drop bag, Prova. Prova. a drop bag é uma mochila que você tem acesso a ela no meio da prova. Então, você pode colocar as coisas, porque tem muitas pessoas que não têm apoio. Uhum. Então, você coloca ali uma muda de roupa, tudo que você acha que você vai precisar em determinado momento, que era nos 80 quilômetros, né? Era nos 80 que tinha acesso a essa drop bag. E ali a gente distribuiu, colocamos algumas coisas nessa drop bag e o restante eu levei. Então, o atleta tem acesso a essa mochila, né? Com suporte de equipamento, enfim, o que você quiser colocar lá dentro, você usa. Mas tem gente que faz solo Sim, Sim. sem acompanhante Sim. nenhum. sim. É que Caramba. Eu não são- imagino isso. Assim, eu nem não imagino. são muitas pessoas, É, né? mas tem, A né? elite faz com apoio, porque para eles o tempo conta muito, né? Aham. Tu ter essa assistência técnica. Muitas pessoas fazem, sim, solo. E tu acaba tendo, como é que eu posso dizer? Mesmo sem um apoio externo, os pontos de assistência são muito bem estruturados. Ah, Sim, tá, sim. entendi. Entendeu? Então, esse ponto de Entendi. assistência, por exemplo, Entendi. tinha pontos de assistência que você chegava, logo tinha alguém te direcionando por idioma. Entendi. Você fala inglês, espanhol ou francês. Aí você já ia para um dos lados ou alguém te acompanhava. Uhum. Aí você chegava à esquerda, tinha um ambulatório médico para primeiros socorros, né, lesões, entorses, traumas, né? E aí você tinha um espaço de alimentação, daí tinha alimentação, suplementação, que tinha algum tipo de gel, suplemento, enfim. Aí uma alimentação Quente. quente, né? Que daí tinha sopas, massas, caldos, enfim, que é algo que o corpo absorve rápido, com bastante sódio, enfim. Aí tinha alimentação normal, que eles faziam, cara, uma mistura, tinha frios, tinha queijo, embutidos, enfim. Grãos, frutas. Legal. É bem, É bem estruturado. bem Legal, bem legal, estruturado, legal, né? legal. E também, assim, pontos que tem lugar para você dormir, você entrega um papel com, me acorda em 30 minutos, me acorda em 15 minutos. Então, um monte de espreguiçadeiras, maquinhas, para quem Caramba. quisesse dormir, show, porque tem cara. muita gente que dorme, né? Tinha alguns pontos, esse último, que foi, assim, o mais tenso em todos os sentidos, assim, né? Que o Rafa chegou, me disse, estou um pouco delirando. Pensei, meu Deus, e agora? Vai dormir, vai dormir. Não, falei, vou junto. Não, cara, eu vou te falar assim, ó, a história do vai dormir, cara. Eu já tinha passado por isso uma vez numa prova, assim, mas muito mais leve que isso. Mas, cara, obviamente, né, cara, há uma exaustão. Fala, não, fiz tranquilo, há uma exaustão física. Sim. E, cara, eu vou te falar assim, ó, que andando com o bastão, em alguns momentos eu senti o corpo dar uma... Sabe aquela cochilada que você ameaça dar às vezes, né, cara? Então, assim, eu dei essas... Senti em baixa e liguei o alerta. Eu queria evitar tomar cafeína, porque eu tinha tomado bastante suplemento à base de cafeína, né? E isso sempre é um problema, um risco de problemas estomacais, intestinais, enfim. Então, estava tomando cuidado com isso. E também, assim, a questão de tu estar consciente de adotar uma estratégia, de tu não se perder, não baixar muito o ritmo, a prova se alongar muito, tu cair no ponto de corte, porque tu vê isso acontecer. Né? E eu tentei não dormir, né? Desde o início eu falei assim, cara, não quero dormir, eu não quero dormir, eu tava com isso na cabeça, pior, assim, isso é uma coisa que... Como eu estava nesses pontos, e nesse em específico, no último, tinha muita gente dormindo. O Rafa chegou, daí o que eles fazem, né? Eu fico ali esperando, eu consigo ver ele chegando, né? Ver pelo aplicativo, e eu acompanhei ele também pelo relógio, falei, tá chegando. Eles deixavam entrar na área de apoio 10 minutos
10 minutinhos antes. Então, eu entrava, preparava as coisas, eu deixo tudo pronto para ele visualizar, porque às vezes não lembra, né? Tá ali, às vezes, tá com um incômodo, precisa passar uma pomada, quer trocar meia. Então, eu deixo tudo prontinho para ele visualizar. E nesse ponto, tinha tanta gente dormindo embaixo das mesas, nos cantos, os atletas mesmo, assim, tipo, exaustos, né? E dormindo em qualquer canto. Eu pensei, não, e não levantavam mais, né? Esquece. Cara, eu vou te falar assim, ó, parecia uma coisa muito louca, assim, ó. Quando amanheceu essa segunda noite, que a gente passou em alguns trechos, tipo, o cara tava andando, assim, e do nada, absolutamente do nada, ele simplesmente deitava no chão, assim, ó. Caraca. Botava a mochila, o celularzinho pra despertar, cara, e dormiam em cima de uma pedra, em cima do que fosse, assim, sabe, cara? De tanta exaustão. Caramba. E dormiam no chão, na grama, no meio da trilha, enfim. Então isso aí também vai ter pegando. Porque, porra, cara, será que eu vou precisar fazer isso também? Porque não tá pegando só eu. Tu começa isso, tu vê isso se torna... E tu vai tendo muito feedback do que vai acontecendo com os outros, né? Várias vezes tu vê o cara e fala assim... por exemplo, na largada eu larguei sem os bastões e usei o bastão em determinado trecho, porque eu queria estar com as mãos livres até começar a subir, enfim. Só que tu vai começando a ver, todo mundo começa a sacar o bastão. O psicológico bate junto. Começa assim, pô, cara. Eu também tenho. Peraí, eu tô com o meu bastão aqui. Aí tu pensa assim, não, peraí. O que tu treinou? Entendeu? Então tu tem que ficar fazendo o exercício de trazer pra tua rotina o tempo inteiro. Eu lembro da minha primeira prova de corrida, assim, ó, de trilha. Muito tempo atrás, cheguei na corrida, assim, cara, meio perdido, corri asfalto, cheguei e comecei a olhar pro lado, assim, olhei o tênis do cara, diferente, olhei a calça do outro, não com um negócio de compressão, aí todo mundo de viseira, e eu falei assim, caraca, velho. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Cara, e a prova foi de boa, aí, eu me dei super bem, tranquilo, fiz a prova, não tive nenhum perrengue. E é aquela história que eu acho que é o mal da humanidade hoje, cara, a comparação, entendeu? Tu se comparar. Ficar o tempo inteiro numa rede social comparando, né? A rede social é algo que compara você o tempo todo e a gente acaba usando de referência de comparação. E em todos os ambientes, cara, a comparação, ela tira o teu centro, né, cara? Ela perde a tua essência, enfim. Então é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado para tentar manter essa história assim, não, cara, eu preciso estar centrado, eu preciso estar com foco no treinamento, executar o que eu planejei para te tentar ter um gap menor de risco de não completar a prova, enfim, né, cara? Caramba. Temos o nosso tempo já estourado, porém, todavia, entretanto, né, eu quero agradecer a ambos que estiveram aqui conosco, mas 2 pontos, né, primeiramente, né, eu quero que o Rafa aí faça o convite para a palestra, né? E também aí para o grande evento, aí, o último dia, então, né? Tanto do microfone como a câmera é toda sua. Beleza. Então vamos lá, galera. Primeiro convidar, vamos por partes, né? Isso aí. Hoje, às 19 horas, eu tenho um painel com o Richard, que é o campeão mundial de jiu-jitsu aqui de Concórdia. Fiz questão de chamar ele para conversar aqui com a gente, né? Colega de esporte, a gente se conhece, é amigo também, enfim. Amanhã nós temos às 18 horas uma palestra aqui na Pé na Areia, que vou explicar, aí eu trouxe o case do TMB com foto, imagem, vídeo, então é um negócio legal que vai acontecer. Quem quiser participar, tá convidadíssimo. Show. E no domingo a gente encerra o HJ no HJ Street, né? Concórdia Secret Spots, a corrida. Temos palestra com o Tandy, show com o Carlos Magrão. Uma festa de encerramento, né, cara? Vamos dizer assim, uma celebração, né, verdade, cara, de encerramento do evento. É verdade. Eu acho que é isso, cara. Acho que eu disse que ia fazer te agradecer o convite. E Nossa, agradecer por você ter aceitado o meu convite de vir para cá. Que legal. Né, e falar, porque eu queria que tu falasse assim também, né? Tivesse a oportunidade de contar. O importante também não é só aquela pessoa que participou, mas aqueles que estão olhando por de fora, né? Parabéns, então, por abraçar junto também essa causa. Junto pela com oportunidade. Eu ouço tanto podcast, participar de um podcast. Aí, ó, que legal, hein? Foi ou não foi bacana? Foi ótimo. Aí, ó, legal, legal. Nai, obrigado pela participação, Obrigada Rafa. Obrigado mesmo. mais uma vez aí por estar conosco, né? O Rafa, que já é da casa, né? Sim, Então, tamo junto, valeu. Aí. Gente, obrigado mesmo, de coração. Obrigada, Esse foi mais um podcast, o Papos do Hoje, que é o podcast oficial aqui do HJ Conference. Valeu, gente, forte abraço.